Olá, pessoas. Agora eu tava testando, né, sobre o que falar aqui, né? Mas enfim, né? Sobre o ateísmo, né? Sobre a não existência, né? Esse nome é não existência eu encontrei naquela linguagem lá, o latim, né? Não existência, né? Simplesmente é não existência. Não tem nada de mais na não existência. Simplesmente no latim é simplesmente não existe. Não tem mistério por trás dessa palavra no latim, né? Agora na Bíblia tem um mistério, que é o som da morte, né? Porque não está escrito na Bíblia um mistério assim, tipo assim, não existência, tem? Só se conclui assim porque passa a não existir mais. Quando morre, como eu já falei, né? Enfim, o que é essa não existência, né? Supor, né? Supor não. Com relação à verdade. Você vai dormir, para você tá morto, como está na Bíblia. Ou você dormiu, você morreu. De forma simbólica e é de certa forma literal, porque quando você dorme, você não tem noção de existência. A existência de noção não existe. Você não existe mais para esse mundo. Porque você esqueceu de tudo e tudo acabou. Tá certo, né? É como morrer. Né? Dentro do seu cérebro está funcionando. Certo? Uma parte de você não existe. Isso é tão profundo que quando a pessoa morre, essa parte não existe mais também. A pessoa vai para algo que não existe e volta de algo que não existe. A mesma coisa quando está dormindo. Esse algo que não existe, ele também essa parte está comprada no sono também. Essa parte da morte. Né? Onde a própria morte não existe. Como a pessoa vai dormir, a pessoa morre. Né? Só que quando a pessoa está dormindo, a noção de morte também não existe. A própria morte deixa de existir. E quando a pessoa morre, a pessoa vai passar a não existência e volta dessa não existência. E aí quando a pessoa dorme, a pessoa vai passando a não existência. Essa é uma parte é uma parte muito, muito irracional, porque realmente não existe mais, né? Só que ali dentro do cérebro está acontecendo as sinapses, né? Os neurônios estão funcionando e a pessoa em si está lá dentro do cérebro funcionando, está vivo. Só que ali dentro, para a pessoa não existe, né? A pessoa só vê o fora. O olho olha para fora, né? O ouvido ele ouve o que está fora, a pele sente o que está fora, mas não sente o que está dentro, né? É mesmo que dentro não existisse, né? Mas é que está barato, né? O cérebro processa a realidade, ele processa o som como se estivesse dentro, a imagem como se estivesse dentro, né? O tato da pele como se estivesse dentro do corpo, é tudo como se estivesse dentro do corpo, entende? Né? Então, quando você olha para alguma coisa, você olha para alguma coisa dentro da sua mente, né? É impressionante. É como o Hermes Trismegisto falou: o que está fora está dentro, o que está dentro está fora, né? Então, se você ir pelo paradigma que está fora está dentro, só para esse paradigma em si está tudo dentro, mas como está dentro está fora, né? Então é tipo gato de Schrödinger, está dentro e está fora. Se está dentro não está fora, o que está fora não existe. Se está fora e não está dentro, dentro não existe. E vice-versa, nada existe. Entende? O Gatchiong diz assim: não está dentro nem está fora, não existe nada. Então, você tem que ter uma escolha. Se você vê que está dentro, você vai do... Se você vê que está dentro e está fora ao mesmo tempo, né? Se você vê que não está fora nem está dentro, não existe. Mas se você vê que está dentro e está fora ao mesmo tempo, quando você vai dormir, o que está fora para de existir o que está fora e o que está dentro ao mesmo tempo. Então não faz sentido você estar como sinapse dentro do cérebro. Para você não, isso não existe. Mas a pura realidade, para quem vê uma pessoa dormindo, ela existe. Para quem vê a pessoa dormindo. Né? Ela está dormindo, né? Bota numa ressonância, vai ver lá o cérebro funcionando, né? Bota num eletrocefalograma, vai ver, né?
as ondas cerebrais, né? Tá funcionando o cérebro, mas para aquela pessoa que está dormindo não existe, pô. E aquelas ondas cerebrais não faz sentido nenhum. Essa aqui é a existência no sonho. No sonho não, no sono, né? Então, quando a pessoa morre é assim, né? Então, tem pessoas na internet que falam que o universo é uma rede neural, né? O universo funciona, né? É mesmo que for o cérebro, né? É mesmo que o universo inteiro funcionasse como cérebro. Então, se você ver, você está morto quando você está dormindo. E aquilo está funcionando em você, mas não faz o menor sentido para você. Mas para quem está fora, você está morto. Ou você está morto, não, você está dormindo, né? É importante, é muito enigmático, né? Então, lá dentro está acontecendo aquelas paradas bacanas da sinapse, né? Que é bacana, né? É interessante, né? Mas enfim, tá acontecendo as paradas do movimento da sinapse, bacana, né? Então, como fica a não existência dessa sinapse? Porque a sinapse, né? A sinapse é a pessoa está dentro do cérebro, alguma parte do cérebro é a pessoa, mas a pessoa não existe mais. E a pessoa está no corpo todo, funcionando com o corpo todo, né? E está vivo. A pessoa está viva, você está vivo, quando você está funcionando, tudo funcionando. Mas o paradigma é que a pessoa que dorme não existe. E não faz sentido nenhum dizer que o corpo está funcionando para essa pessoa. Mas o certo é que está. E a pessoa está dentro a pessoa tá funcionando com o corpo, né? O cérebro está funcionando, né? E a pessoa, como uma pessoa que funciona muito o cérebro, a pessoa é muito mental, né? Então, você é o cérebro, né? Você está funcionando dentro do seu cérebro, né? Como é que você está funcionando como sinapse, como é que o seu cérebro está funcionando, está processando sua consciência, mas sua consciência não dá noção de existência para você. Se essa noção de existência é da consciência. Se a consciência não dá noção de existência, essa consciência não existe, né? É um paradigma, então você vai ter que entender que você está vivo e está morto. Porque você não existe e está funcionando mesmo assim. Você é morto-vivo, um zumbi. Entenda? Se você entender isso, você entenderá muito mais. Então entenda assim, né? Você está dormindo, você não existe. Isso quer dizer que você está morto. Seu corpo está funcionando, você está batendo seu coração, seu pulmão está respirando. Você está vivo, está morto. Você não existe e está vivo, sem existir. Ou seja, você você tá vivo, dormindo, tudo funcionando e você não existe para você. Então, você então, né, você não está nem morto, você não existe. Entende? É importante. Por espírita, você está vivo, você move só no espírito. Né? Tá certo, né? Mas para você que está dormindo, não existe isso de espírito, porque essa existência não existe mais. E como é que o espírito pode existir sem existir a memória, sem existir nada? Né? É importante. Mesma coisa Deus. Como que você pode ir para Deus se você não existe mais? Né? É importante. Você isso também. Então, se você for notar, o que você vai ser? Um espírito, um aninho ou tá para Deus? Né? É importante. Né? A não ser que é importante. É porque é muito enigmática a não existência, entende? Aí você volta de algo que não existe, você volta à vida. De manhã cedo. Você acorda, né? Mas aí, o processo de enigmática da não existência não pode ser decifrado. Mas a questão é que você está vivo dentro do seu corpo. Esse que é o enigmático. Porque você está vivo e você não existe, né? É importante. Então, não faz sentido, pô. Né? Você indica que não faz sentido. É importante. Toda vez que você dorme, não faz sentido viver. Não é dando a noção que não tem sentido. É porque a noção de sentido não tem sentido mais, a noção de existência não tem mais sentido. Você não precisa fazer nada, só não existe mais quando dorme. Aí você acorda, vai ver sua vida.
Não precisa fazer nada, é só viver a vida e pronto. Né? Mas a questão é que, mesmo não existindo, você tem um processo biológico, neurológico, né? E para a pessoa que está existindo seu onda cerebral em um eletrocefalograma, você está vivo, né? Então, o que é a não existência? Algo abstrato. Algo matemático, será? Matemática é letra, ela existe, ela dá para ver a letra, né? Mas como um processo, tipo de um processador, porque o cérebro é um processador, né? O processador ele é um processador rudimentar, mas o cérebro ele é muito mais sofisticado, né? Então você está sendo processado dentro da sua mente, então é importante que você exista na sua mente, entende? É importante, né? É importante. Então, como fica, né? Tá, né? Você morre, né? Segundo o espiritismo, você vira um espírito, né? O que é um espírito? Falando específico do espiritismo, depois passa para Deus e para o alienígena, né? Uma questão de cada vez. Aí você sai do corpo segundo o espiritismo, né? Importante. O que é esse espírito? Uma pessoa morta. Uma pessoa morta não está viva, né? Isso é muito importante, né? Então, o que isso quer dizer, né? A não existência ela tem níveis. O nível dela vai até o infinito, até a inexistência total. Ela vai, é tipo assim, ela vai, você não dorme, né? Vamos supor, você dorme, ela vai, dois, três, tipo assim, vai infinito. Tipo, 99, etc, 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 né? 99,999, etc. Nunca chega ao fim. Essa matemática, mas a matemática ela é infinita, né? Porque o número 100 ele é uma ilusão. Porque vai contando 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Até quando vai acabar esse 9? Vai contar o universo inteiro, universo, 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 né? Quanto 9 na frente do outro cabe, né? Então, é uma questão. Aí tá, né? Aí a pessoa tá dormindo, né? A pessoa começa a acordar devagarzinho, começa a vir na não existência, né? A pessoa não existe na não existência total. A pessoa começa a vir de algo que não existe, a pessoa começa a existir aos poucos, né? E quando chega, acorda, né? Aí segundo o espiritismo é assim. A pessoa morre, a pessoa vai um pouco para a não existência, a pessoa morre um pouco. Então o espírito é um cadáver vivo, é um zumbi. E quando você morre, você é um zumbi, né? Não estou dizendo que sou espírita, essa não é a questão. Estou botando a questão espiritismo, depois eu boto a questão de Deus e dos alienígenas, né? Aí tá. A questão de ser espírita é bacana, mas não sou não. Aí tá. Aí, conforme você vai dormindo e acordando, né? Aí você vai morrendo. Porque o processo da morte é gradativo. Com você mais velho, você mais morre. Está na Bíblia que a consumação do pecado é a morte. Tudo que você faz nesse mundo, você peca. Você morre, então tudo que você faz é pecado. Mas enfim, fica ao critério, né? E você morre no final, né? Aí você vai. Você, tipo assim, o ato de dormir e acordar é tipo o ato de morrer, nascer no outro mundo, e nascer em outro mundo. É a questão dos alienígenas, entende? Essa é a questão dos alienígenas. A questão do espírito é você sair do corpo e você ser um morto-vivo. Porque você vai estar um pouco morto, porque a não existência, ela, ela é o simbolismo da morte na Bíblia. Você vai estar cada vez mais morto. Tá. Até não existir por completo, né? Essa é a parte bacana, né? Mas bacana, bom, mas interessante, né? Não sei se é bacana, né? Não existir por completo, né? Porque essa é uma questão do ateísmo, que tudo que eles falam não existe. Deus não existe, o alienígena não existe, o espírito não existe. Tudo no ateísmo é isso.
O máximo para o ateu é dizer que tudo não existe, né? É, é a desculpa deles primordial. Mas enfim, você sai como um espírito, segundo o espiritismo, você está morto, né? Esse processo é todo dia, até você morrer de fato. Aí lá você vai estar tão morto quanto vivo, né? É importante. Nesse mundo também, é como você dormir e acordar. Você morre, nasce outro mundo, pô. Nasce outro. Esse processo é complexo. Faz um processo assim é complexo, entende? Então precisa-se de muita filosofia, porque é uso de filosofia. Isso não é ciência. Isso é pura filosofia. Eu não estou sendo científico, estou sendo filósofo. Eu não sou filósofo, mas eu penso bastante, eu estudo bastante. Então, filosofar é pensar, né? Se alguém dizer que não, pô, eu sei que filosofar é pensar. Mas enfim, né? É o necessário para você entender. O necessário é que assim, vocês, o sono, vocês morrem um dia e nascem em outro, né? É como nascer em outro mundo, entende? É como você reencarnar, entende? É todo muito comparável na Bíblia, né? Na minha filosofia, né? Eu tiro da Bíblia. Eu tirei e fiz, eu compus toda essa filosofia da Bíblia. Então você morre, né? E você sai do corpo, né? Você vai vir com o espírito, meio morto, meio vivo. Você morre e acorda no outro dia, no outro mundo. Você morre e acorda no outro dia reencarnado, né? É importante. Você morre, vai para o céu, né? No céu só Deus sabe se você vai para lá ou não. Porque não é por obra, é por Deus. Só Deus sabe. É importante. Tudo que você pensar que é por obra, que é por bem, por mal, ou que você pensar, pode ser por obra, né? E você precisa muito, mas você não é Deus. Deus, ele tem sua própria decisão. Ele independe do homem. É importante. O que mais que tem que falar, né? E assim, então o som da morte na Bíblia compara muitas coisas. Não está exatamente assim na Bíblia, mas eu na minha filosofia e nos meus estudos, eu fiz essa, eu compus essa filosofia com muito estudo, né? É importante, né? É assim que é a parada, né? É importante. Mas assim, a questão assim de Deus, né? A questão de Deus, né? Deus ele tem o paraíso dele, né? Chama-se paraíso na Bíblia. Então você morre e vai para lá. Simples. É importante. É assim. Agora, entrando na questão dos espíritos alienígenas, o ser humano, ele diz a Bíblia que no céu essa memória não vai existir mais. Você não vai esquecer tudo isso aqui, né? Deus usa a Bíblia para poder descrever como será o novo lar do ser humano. Isso aqui vai ser tudo esquecido. A Bíblia diz que lá Deus vai dar novo corpo para a pessoa, nova memória, porque tudo isso aqui vai ser esquecido, né? É importante, né? Muito importante, né? Agora, entender como é o céu é complexo. É muito complexo, porque a pessoa tem que entender como a pessoa idealiza, né? Isso é importante, né? Então, o paradigma é complexo de Deus, né? Tá num lugar no paraíso, né? Mas é importante, né? Contar na Bíblia o paraíso, né? Mas a questão do céu, ela é tão complexa quanto o espírito e os alienígenas. Isso é importante. Porque, porque para ir para o céu, existe uma questão. Para ir para o céu, você tem que morrer para esse mundo, né? Eu quero morrer para esse mundo, morrer, né? Então, a pessoa no céu, porque eu botei paraíso, né? Porque é bonito,
Então, é uma idealização minha. Eu idealizei assim, né? Está na Bíblia assim. Então, é importante ler a Bíblia com cautela, né? Muito importante mesmo. Então, lê a Bíblia. Lá no Apocalipse, tem vídeo no YouTube. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Que vocês vão ver. A descrição do Apocalipse. Perdão, do céu. Né? No país que eu tô lhe falando para vocês. Né? Lá você vai idealizar como é o céu. Lá não, é uma ilustração. Os designers foram lá, criaram né, uma, uma rua de ouro, né? Aquele lago de cristal, né? Uma árvore, né? Lá tem uma cidade, né? Lá tá Deus, uma luz, né? A árvore é bacana, né? Mas enfim, né? É assim que é, né? Então tem segredo no paraíso, né? É importante. Então, se você for lá no vídeo, bacana que eu vou botar aqui no nick, vocês vão ver como é bacana, né? Mas você não para só por aí, você tem que pesquisar. Eu aprendi por filosofia que a pessoa tem que pensar por si próprio. A pessoa tem que tomar uma decisão própria, né? E vocês têm que pesquisar, né? É assim, então o país que eu escrevi aqui para vocês, paraíso, é o que está na Bíblia, no Apocalipse, né? É importante, né? Muitíssimo importante. Eu não menti nada, né? É importante, é importante. Sobre os alienígenas, sobre migrar para outro mundo. O que é migrar, né? A pessoa ir para outro mundo. Simplesmente nascer como alienígena, como nós nascemos aqui. Porque se tem um alienígena, um planeta, outro mundo, esse é um planeta, esse aqui é um alienígena também. O planeta Terra é um planeta alienígena, um outro planeta alienígena. A mesma coisa para um alienígena vir nesse mundo. Então você é um alienígena, nascendo um alienígena todo mundo, né? Isso é importante. Se você botar essa lógica, que o ser humano é um alienígena, por estar em um planeta e por existir outros planetas alienígenas, você é um alienígena, né? A questão de você a questão de você nascer um alienígena em outro planeta é complicado. Mas com o avanço da ciência dá para saber, né? O que eu boto é só filosofia. A filosofia ela não procura provar as coisas, né? Ela é só filosofia, né? É só lógico, né? É só usar razão, né? É importante, né? Muito importante mesmo. É assim. Então essa essa ideia de não existência, né, vem do ateísmo, né? É importante. Isso as pessoas elas têm muita dificuldade de decidir as coisas por causa dessa não existência, entende? Né? Porque a própria mente humana, sinceramente, ela não vê o céu, ela não vê o espírito, ela não vê os alienígenas. O espírito, o olho humano, o ouvido humano, a pele humana, não existe, porque se não vê, não existe. Porque o olho é um aparato de prova para o cérebro. O cérebro é um aparato biológico tecnológico. Se o olho não vê, a mente ela entende que não existe. Assim, o céu, assim, os alienígenas, assim, o espírito. Se o olho não vê, não existe. Se você filma alguma coisa e não vê, não existe, certo? Não por olho assim. Então, a não existência ela tem como base muito bem no olho, no ouvido, né? Na pele, né? Então a não existência ela tá na mente como uma prova que não existe. Olha, é tipo assim, ó. A não existência ela é assim. Olha, se tu não vê, se tu não ouve, se tu não sente, não existe. A negação filosófica. Então é assim. Se você não vê, não ouve, não sente, não existe para você. É assim que é a não existência tem. Quando você morre, isso não existe. Entende? Então você não vê o céu, não vê o espírito, não vê o religião, não existe. O negócio que você vê é espírito. Algumas pessoas vê. Então algumas pessoas conseguem
provar para si mesmo através do olho que eles existem. Né? Tem gente que vê alienígena, né? Existiu Jesus, né? É importante, né? É importante que Deus, ele não pode se revelar para ninguém, porque ele é santo. Então, se alguém vê Deus, o ser humano não é capaz de ver Deus porque ele é santo. É simples. Não é porque ele não existe, é porque ele é santo. Né? Isso é provável. Né? Não é, isso é simplesmente, né, filosofia. Né? Enfim, né? É assim. Deus, ele, ele está no céu, segundo Apocalipse. Jesus está lá. Né? É assim, as pessoas morrendo vão para lá. Né? No final dos tempos, vão esperar Deus até ressuscitar. Ressuscitar, vai para lá. Aí o espírito, você espírito, você. É claro, isso vai da opção de cada um. Se você escolhe ser ninja, assim, de forma filosófica, né? Porque filosofia não procura provar, né? Mas põe fé, não seja. Enfim, você tem uma expressão ninja, o espírito, ou ir para o céu, né? Qual é o problema? Na verdade, eu não sei, né? Porque, porque há muitas coisas. Tem gente que vê espírito, alienígena, tem gente que vê anjos, né? Tem gente que vê anjos, né? É importante. Então, o que o olho prova para o ser humano? As pessoas, que no tempo de Jesus, via Jesus. São a prova que Jesus existe, né? E que esse céu existe. Né? É importante. Você vê espírito e prova que o espírito existe. É uma prova. O olho vê. Você, você vê alienígena. É uma prova que o alienígena vê. Né? É a parte, um ateísmo cair por terra. Né? É importante. A parte onde ele é ápice é quando você morre. Aí nada disso existe para você. Nem Deus, nem o Espírito, nem os alienígenas. Não existe mais. Né? Aí você vai para a não existência e volta. É importante. Se é para o céu, para o Espírito ou para os alienígenas. Isso são hipóteses. Né? É importante. Né? Então, o que seria essa não existência, esse mistério? Né? É importante. Né? Então, é filosofias. Né? É assim a filosofia. Então, se você quiser decidir, mas entenda que a não existência é uma hipótese dos ateus, né? Que ela cai por terra quando o ser humano vê, quando o ser humano vê Jesus, quando o ser humano vê Espírito, quando o ser humano vê alienígena. Mas ela chega ao ápice sempre por ser que o ser humano dorme, quando o ser humano vai morrer, quando o ser humano morre. Entende? Então, o ser humano tem que decidir se algo existe, se o ser humano deve decidir alguma coisa, se é um espírito, se é um ninho, se vai para Deus, vendo. É quando o conceito de ateísmo cai por terra. Né? É importante que se você vê um espírito, um alienígena, se você lê a Bíblia, porque Jesus existiu, existe, né? É importante. Eu acredito em Jesus, realmente, né? E se você lê a Bíblia, ele está lá, e ele existe. Então, você tem que acreditar em um dos três. Né? Se você tem dúvida, não sei se você vai acreditar em mim ou não, isso é uma opção sua. Eu dou essa opção para você. Né? É importante. É muito importante. Né? Essa é a opção sua. Eu dou a escolha. Né? Se você quiser, você acredita no que você quiser. Né? Isso não é para criança. Né? Eu não postar esse vídeo para criança. Né? Postar para adulto. Né? Então, se você vê um alienígena, o seu olho está provando para você que existe. Se você vê o espírito, está provando para você que espírito existe. Se você lê a Bíblia por crença, Jesus existe. Né? É importante. E Jesus realmente existiu. Existe. Né? É importante. Né? É isso, né? É muito importante porque essa parte, né, de onde está essa parte da sua mente que conflita pelo real e pelo não, por crer e por não crer.
Você crê ou não crê pelo seu olho, pelo seu ouvido e pelo seu tato. Então, se você prova para você que aquilo é real. Então, o conselho de Deus não cai por terra. Né? Mas você tem que ter sempre a dúvida. Porque quando você morre, o seu olho não funciona mais para você ver alguma coisa, não é verdade? Né? O seu ouvido não funciona mais, sua pele não funciona mais, ela está morta, entende? Então, se você for prestar atenção, ver alguma coisa, para quem está vivo é uma coisa, para quem está morto não funciona mais. Mas, como eu falei, essas coisas são provadas através da percepção humana, de ver, ouvir e sentir. Né? Então, se você vê, ouve, você está provando para si mesmo que existe. É um aparato biológico de prova. Né? Tipo você filmar alguma coisa, você está provando por A mais B que existe. E o seu olho é tipo uma câmera de celular. O seu olho ele foi. O celular, como no celular, ela é comparada a um olho, ela prova. Se você filmar alguma coisa, é uma prova. Você está provando alguma coisa. O seu olho é uma prova. A prova de que isso existe é a sua memória, fica registrado na sua memória. Aquele fantasma, aquele alienígena, né? Aquele escrito na Bíblia. Né? É importante. Né? E a crença em Deus é algo sublime, velho. Eu acredito em Deus. Né? É importante. Né? Muito importante mesmo. Deus criou esse universo. Né? É importante. Né? Então é assim. Então você vai vendo aí em espírito, vai lendo na Bíblia, né? Porque algumas pessoas elas os ateus, né? Eles costumam dizer que a Bíblia ela é ruim, mas na verdade não é. Então, a crença em Jesus, em Deus é sublime. Então, você tem que acreditar. É importante. Muito importante. Mas tem em mente, como ele fala para vocês. Quando você morre, nada do seu corpo mais funciona. A prova que você vê os espíritos, a prova que você vê os alienígenas, a prova que você lê a Bíblia, sua parte de Deus, para de existir. A sua memória que prova tudo isso deixa de existir. É importante. Né? Uma questão para vocês pensar por si próprio. Então, eu dou a questão. Né? Isso é uma questão. Então você vai vendo, acreditando, mas você sempre duvide. Né? Porque o olho, ele é uma câmara biológica. Então você vê as coisas, mas a mente, ela tem um poder muito grande. Então muitas coisas pode ser errôneas, porque você sabe que a Bíblia condena os espíritos, diz que os espíritos é demônio, que se personifica em pessoas. Presta bem atenção. Seu olho pode estar lhe enganando. Você pode ver espírito, um rosto de um espírito, parece com uma pessoa. Eu vou estar dizendo, eu sou espírito, eu vou acreditar. Presta bem atenção no que você vai acreditar. Né? É importante, né? É importante. Então você tem que ter essa parte. Né? Então você tem que determinar. Né? Você tem que ler a Bíblia, pensar por si. Lembre-se que se você vê um espírito, você vê uma pessoa. É uma questão filosófica. Estou colocando para vocês questões filosóficas, para vocês pensar por si. Presta bem atenção, espaço para você ficar com pessoas. A questão é que você vê pessoas. Né? O espírita, a maior questão do espírito é que ele diz assim, olha, você faz com pessoas, falam com nós. Você fala com nós, faz com pessoas porque são pessoas. É uma questão. Né? É uma questão. Eu não estou fazendo vocês pensar que vocês devem condenar os espíritas, não questão. Porque se você ficar do lado do espírita, você está dizendo que a Bíblia está errada.
Se você ficar do lado do cristão, você está dizendo que o espírito está errado, né? Não é importante. É uma questão e pensem nisso, né? É importante. Isso é para vocês pensar. Eu não penso por vocês. Eu dou a questão e você resolve. É importante. É importante. Então vocês vê pessoas, né? Segundo o espiritismo, né? É importante, né? Agora, por que Jesus falou que eles são demônios, né? É importante. É uma questão profunda. Eu estudei e tenho minha conclusão própria. Isso fica só comigo. Essa eu não vou dar para vocês, é para vocês resolver. Eu resolvi essa questão comigo, porque eu filosofei. Eu pratico a filosofia, eu penso. Eu resolvi para mim mesmo. Eu não vou dar solução, porque a solução é minha, não de vocês. Vocês determinam, vocês são pessoas, são demônios. Essa é a questão de vocês. E a Bíblia. Eu não leio só a Bíblia, eu leio a Bíblia, o Gnosticismo, o Judaísmo, o Espiritismo, o Taoísmo, o Hinduísmo, né? Eu leio todo esse livro, né? Então eu encontrei todo esse livro, eu pesquisei todos esses livros, né? Então essa não é uma conclusão simples, é um estudo que eu fiz, né? A questão de vocês, né? É importante. Jesus falou por algum motivo, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês verem eles sem ter a capacidade de ver, vocês vão se assustar. Se vocês verem eles, vocês vão enlouquecer. Porque o olho humano, ele não está preparado para ver espírito. O cérebro, na verdade, né? Se você vê um espírito, não estiver preparado para ver, você enlouquece. Não é por isso que eles são demônios. É importante. Entenderam? Então, se vocês entenderam que eles são demônios porque você não pode ver eles, estão enganados, né? Eles são demônios exatamente por isso, porque você não pode ver eles. E se você vê um demônio, eles já entram em vocês e possessam vocês, né? Então, quando vocês veem eles veem vocês, eles entram dentro de vocês e começam a possessar vocês. É por isso que eles falam que eles são demônios, né? Os próprios espíritas falam que tem que tomar cuidado com esses espíritos, porque os espíritos são imundos. O que é imundice? Pecado. Bem, mal. Eles têm a parte boa e a parte ruim. Então, segundo o espiritismo, os espíritos são maus, eles possessam as pessoas. Os espíritos são bons, não. Então, o Lúcifer, ele fez o pecado assim. Ele é traiçoeiro. Então, ele procura fazer isso, né? Então, todos têm pecado. O ser humano tem pecado, né? Quando o ser humano pecou, espalhou para todos. É importante, né? Então, o espírito é assim. Então, o espírito bom e o espírito mau. Talvez o espírito bom engane mais do que o mal, porque o mal está dizendo que ele é mau, porque ele possessa e já foi. O espírito bom não, ele tem o poder, vou dizer que é bom, pronto, né? E assim é um ser humano, velho. Então, você tem que tomar cuidado, né? Quando você fizer interpretações, né? Então, é algo complexo, você tem que prestar atenção, né? Eu li aqui um porquê que Jesus fala que são demônios, né? É importante. Eu botei que eles são pecador, né? Agora se vocês interpretam que eles são gente, essa demônio é com vocês. Porque está na Bíblia que espírito imundo é pecador. Eu pesquisei na Bíblia o significado de espírito imundo. Imundo significa pecado. É importante. Então definam, né? O espírito imundo, o espírito ele pode ser bom ou ruim, né? Então você tem que tomar cuidado para ser divinação de bom ou ruim. É importante. Tchau.